Olá, alunos! No vídeo de hoje teremos a continuidade do capítulo 5, que trata aí da expansão e o ouro na América Portuguesa. Foi trabalhado os aspectos importantes para adentrarem dentro do Estado brasileiro, ou melhor dizendo, dentro da América Portuguesa, num processo de interiorização, no qual nós podemos destacar os vetores importantes, os militares, que são as expedições militares para combater os invasores, e também temos as missões jesuíticas, além dos bandeirantes. E hoje estaremos dando continuidade ao processo de interiorização, agora através de um fator econômico, que são, no caso aí, a descoberta do diamante aqui no Brasil e, consequentemente, o controle dele. No início do século XVIII, acharam-se grandes quantidades de diamantes no Arraial do Tijuca, em Minas Gerais. Então, logo quando soube da descoberta dessas preciosas pedras, em 1729, a coroa portuguesa vai declarar que a propriedade é real, pertence à coroa portuguesa, e expulsa os antigos moradores do local. 5 anos seguintes, liberou aí a exploração dos diamantes a todos os homens brancos que tivessem escravos e recursos para investir na exploração, dessa pedra preciosa, estabelecendo uma taxa sobre o escravo e também, na extração, e exigiu aí uma exportação fosse feita através de navios portugueses. Já em 1734, a coroa portuguesa vai demarcar uma extensa área do Arraial do Tijuca, criando assim o distrito diamantino, onde era proibido entrar sem autorização especial. A administração e o policiamento da área foram confiados aí a intendentes ou a intendência dos diamantes, que foi o órgão responsável com grande poder aí sobre os habitantes locais. Então, naquele mesmo ano, como o preço do diamante mineiro no exterior havia caído por causa aí do excesso da oferta, a exploração das lavras foram suspensa por 5 anos, só sendo revitalizada aí, com novas regras, estabelecendo aí o sistema de contratos pelo qual o contratador agora poderia adquirir o direito de minerar e de cobrar certos impostos por 4 anos. Então, muitos deles terminaram se enriquecendo, como foi o caso de João Fernandes de Oliveira, que se tornou aí famoso pelo enriquecimento tanto dele como de Portugal, que casou aí com uma negra chamada Francisca da Silva, ou a famosa Chica da Silva, com qual teve aí 13 filhos. Então, diante do enriquecimento ilícito dos contratadores e também do contrabando, a coroa portuguesa vai extinguir o sistema de contratos em 1771 e passou agora a dominar, a monopolizar a exploração das pedras preciosas por meio da casa ou da real extração dos diamantes. Nesse mesmo ano também editou o livro da capa verde, com um conjunto de leis específicas para essa região. Daí, durante muito tempo, se diz que esse livro foi um caso atípico, que de tão severo transformou-se em um terror da população local. Atualmente, a historiadora relativiza, a historiografia, aliás, relativiza essa afirmação. A historiadora Júnia Ferreira Furtado, por exemplo, vai afirmar no seu texto a seguinte assertiva, que diz: o regimento veio ampliar ou completar, mas acima de tudo consolidar as leis anteriores, aproveitando-se muito da legislação que estava em vigor para toda a capitania. Dela pouco se afastou ou trouxe de novo. Em todos os lugares a aplicação da lei não se fazia de forma homogênea, sendo que negros, pobres e vadios acabavam sofrendo mais a violência da repressão e as penas mais duras, chegando até a pena de morte. As cadeias viviam superlotadas e em condições subhumanas. Já as classes mais altas conseguiam se proteger melhor da repressão.
muitas vezes se aproveitando do próprio aparelho administrativo, o acúmulo de poder nas mãos de algumas autoridades, as prisões e a grande autonomia de que dispunham provocavam aí o aumento das arbitrariedades, abusos e rede de proteção. Então a gente percebe aí nessa leitura da historiadora, representando ou apresentando melhor aí, a discriminação social. Aqueles que eram menos favorecidos socialmente tinham rigor da lei, e aqueles que eram mais abastados, o benefício da lei. O Arraial do Tijuca, os diamantes eram enviados anualmente para o reino, sendo escoltado pelo regimento dos dragões até o porto do Rio de Janeiro, além de praticarem a mineração às áreas vizinhas ao Tijuca, dedicavam-se também à pecuária, ao cultivo de gêneros agrícolas, como mandioca, milho, feijão, arroz, algodão e tabaco, que garantiu boa parte do seu abastecimento, bem como um movimentado comércio que tinha como centro geográfico aí o próprio Arraial, sendo que praticamente todo o ouro e diamante que saiu aqui do Brasil vai ser escoado para a Inglaterra, como a gente vai perceber na leitura desse slide, que o caminho do ouro e dos diamantes chegou até a Inglaterra, porque a produção do ouro vai crescer significativamente nesse período e o comércio entre Portugal e Inglaterra, consequentemente, vai aumentar assustadoramente. Nos diz aqui que essa produção cresceu durante os 40 primeiros anos do século XVIII, tendo atingido auge em 1736 e 1740, como observa o gráfico. Segundo alguns estudos, essa economia, ou sobre a economia de Portugal, vai verificar de 1700 a 1715, conforme a produção brasileira de ouro vai aumentar, o comércio entre Portugal e Inglaterra também crescia de uma maneira expressiva. Então, pouco tempo depois, o economista escocês Adam Smith, ele observa o comércio luso-britânico, ou seja, entre Portugal e a Inglaterra, vai crescer justamente em razão do ouro vindo do Brasil, porque quase todo o ouro fundido existente na Inglaterra era de origem brasileira. Então, o caminho do ouro aí é inglês, como a leitura já denuncia. Haverá, consequentemente, mudanças no território colonial. No Brasil, a mineração vai estimular essa série de mudanças, das quais podem serem citadas a ocupação e o povoamento de vastas áreas do território, o desenvolvimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, único porto por onde o governo português vai permitir o embarque ou o desembarque aí do ouro, e a consolidação do mercado interno. Isso também foi muito importante nesse período. A mineração ajudou muito o mercado interno brasileiro a se desenvolver nesse período, já que a mineração vai atrair para ser a pecuária gaúcha por meio de São Paulo, a nordestina por meio do Rio São Francisco, integrando diferentes polos da economia colonial, e a população dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás comprou aí com ouro em pó aquilo que necessitava. Do Nordeste vinha o gado, o couro e a farinha de mandioca. Do Sul, cavalos, bois, mulas e chá. De São Paulo vinha milho, trigo e marmelada, e do Rio de Janeiro vinham os escravos africanos e artigos europeus, tecidos, ferramentas, entre outros. Então, em Minas Gerais e em Goiás, ao lado da mineração, se desenvolveu aí a pecuária e a produção de alimentos destinada agora ao mercado interno, ou seja, as trocas comerciais dentro do próprio Brasil. Então, percebe-se aí que a mineração foi de suma importância. Sobre a sociedade do ouro no período colonial, pode perceber que ela é complexa, mais do que a do açúcar, e marcadamente urbana. Nas cidades locais de residência, de serviços, de comércio, de oração, de festa, desenvolveu uma vida social na região mineradora.
onde a discriminação contra negros, indígenas e os descendentes era intensa e o medo e o valor dado às aparências eram enormes. Em 1776, a população da Capitania do Ouro era formada por cerca de 320 mil habitantes, distribuído conforme o gráfico ao lado: 26% de pardos, 52% de negros e apenas 22% de brancos, sendo que no século XVIII, 78%, portanto, aí da população das Minas Gerais era formada de negros e pardos, muitos dos quais eram escravizados. Além deles, tinham os potentados, segundo alguns estudiosos, né, que eram as maiores fortunas de Minas Gerais pertenciam aos potentados, que eram grandes comerciantes, muitos dos quais praticavam também a agiotagem. Manuel Nunes Viana, por exemplo, enriqueceu vendendo gado e carne das suas fazendas nos sertões de São Francisco para os açougues mineiros. Os contratadores de diamantes e alguns funcionários do governo português recebiam ou também conseguiam fazer fortuna. Então, entre os donos de minas, foram poucos os que conseguiam enriquecer. Porém, boa parte dos que ganhavam com o pagamento de imposto, e outra era gasta aí com compra de mercadorias caras, como escravos, ferramentas, bebidas e alimentos importados. As camadas médias eram compostas aí normalmente por sitiantes, militares, artesãos, advogados, que cresceram de maneira vertiginosa nesse período, justamente, ampliando o mercado consumidor. Assim a gente tem essa composição da classe média. Eles plantavam milho, arroz, feijão, mandioca, cultivavam plantas e frutíferas e hortaliças e criavam galinhas, porcos. Nos últimos anos do século XVIII desenvolveu-se também a criação de vacas leiteiras e da fabricação do queijo. Para alguns artistas mineiros, como o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como o Aleijadinho, que era escultor e também arquiteto, além do padre José Maurício, compositor e músico, e mestre Ataíde, pintor, tiveram um reconhecimento em vida e podem ser considerados também integrantes das camadas médias da população nesse período da mineração. Além desses grupos, tinham os escravizados. A base da sociedade colonial no Brasil, ela foi o escravo, então não poderia ser diferente no Brasil colonial mineiro, com relação à mineração, a sociedade colonial mineira. Então eles trabalhavam na extração do ouro em rios ou galerias subterrâneas, onde comumente ocorriam aí desabamentos e mortes. Na mineração de diamantes não era muito diferente, ergueram-se barreiras para represar as águas da bacia do rio Jequitinhonha. Como essas se rompiam frequentemente, muitos também acabavam morrendo. Os escravizados trabalhavam na produção de alimentos, da construção de casas, praças e chafarizes, na abertura de estrada, no transporte de pessoas e mercadorias pelas ladeiras acidentadas dos arraiais mineiros e também no comércio pelas ruas e lavras. A alimentação dos escravizados era pobre em proteína, sua dieta era completada aí com sal, fumo e aguardente. O fumo era considerado energizante e a cachaça era um incentivo aí para suportar o trabalho com pernas mergulhadas na água. Como era de se esperar, a mortandade entre os negros mineiros era alta e a reposição dessa mão de obra fazia por meio de contínua importação de escravos, então mais gastos aí para os mineradores. Então mas nessa região os cativos também ofereceram forte resistência à escravidão. Foi lá que surgiu o maior número de quilombos, como o historiador Carlos Magno Guimarães, dos anos de 1710 e 1798 foram descobertos e combatidos 160 desses núcleos. Com relação ainda à sociedade, vai ter a composição dos homens livres pobres no arraial mineiro, onde grande parte desses homens livres e pobres sobreviviam de serviços temporários ou de pequenos furtos e passavam boa parte do seu tempo nas vendas, conversando, praticando jogos de azar ou até mesmo brigando, por não terem ocupação com posição nem posição social definida.
foram chamados pela historiadora Laura de Mello de desclassificados. Esse grupo, perseguidos e chamados de vadios pelas autoridades, eles eram convocados por vezes aí pelas mesmas autoridades para realizar serviços considerados inadequados aos escravos, tais como podem ser citados aí construir prédios, presídios ou estradas, fazer segurança pessoal dos comerciantes ricos, combater revoltas negras e ou indígenas e participar de bandeiras que saíam aí na busca do ouro. Então, a sociedade colonial mineira era composta por esses integrantes, sendo que, ainda falando do Brasil colonial mineiro, nós vamos ter aí a pecuária que se desenvolve nesse período. Então, como já disseram os historiadores João Fragoso e Nanotro Florentino e Sheila de Castro Faria, a criação de gado foi uma das principais atividades econômicas da colônia e um setor básico para o funcionamento da economia colonial como um todo. Essa pecuária vai ligar necessariamente ao mercado interno, não sendo os animais destinados somente à alimentação, mas também ao trabalho. Daí haver na colônia amplas áreas especializadas nessa atividade, como é do sertão do Rio São Francisco até os rios Tocantins e Araguaia, boa parte do Piauí também, do Maranhão, do sertão da Bahia, dos campos de Curitiba e do litoral do norte fluminense, o sul de Minas Gerais e as Campinas do Rio do Sul do Brasil. E aí nós vamos ter em especial o Brasil nesse contexto aí sendo algo também de uma área para a criação de animais, a criação de currais, que na realidade vai mobilizar, ou melhor dizendo, vai estimular a criação de cidades, vilas na região do estado do Piauí. No Nordeste, o gado servia para puxar os carros de boi, moer a cana, alimentar a população local e fornecer matérias-primas, principalmente o couro. Nessa época, o curral do gado era o quintal do engenho. Com a expansão da economia açucareira, no entanto, o gado criado nos engenhos passou a ser considerado um problema, pois além de destruir as plantações, ocupavam terras que poderiam ser rentáveis se aproveitadas aí para o plantio da cana. Em 1701, o próprio governo português, interessado nos lucros do açúcar brasileiro, proíbe a criação de gado a menos de 10 léguas do litoral. Assim, aos poucos, o gado foi ganhando o sertão. A pecuária apresentava vantagens econômicas, o gado não precisava de um transporte para ser deslocado de um lugar a outro, sobrevivia aí em regiões áridas e exigia pouca mão de obra, de 10 a 12 vaqueiros era suficiente para um grande rebanho. E a expansão da pecuária para o sertão acompanhou geralmente o curso dos rios, com destaque para dois deles, o Rio São Francisco, o Velho Chico, ou o Rio dos Currais, e o Rio Parnaíba, que foi decisivo para a ocupação do Piauí. E a expansão do gado pelo sertão foi um processo conflituoso, marcado aí por lutas sangrentas entre os criadores luso-brasileiros e os indígenas. Com o auxílio aí dos bandeirantes paulistas, os criadores venceram a resistência indígena e o sertão foi ocupado pelas fazendas de gado. Então, com a destruição das missões jesuíticas no sul, o gado se dispersou e reproduziu-se nas extensas planícies da região. Então, atraído por esse rebanho sem dono, os paulistas fundaram no litoral do atual estado de Santa Catarina os povoados de São Francisco em 1642, Desterro, atual Florianópolis, em 1673 e Laguna em 1684, dando início aí à ocupação do sul. Portugal também tinha interesse em garantir e ampliar seus domínios nessa região, por isso, em 1680, mandou erguer um povoado, a colônia do Sacramento, na margem do Rio do Prata, em frente à cidade de Buenos Aires. A imensa área compreendida entre Laguna e o litoral catarinense
e a colônia do Sacramento, no extremo sul, muito além da linha de Tordesilha, era considerada a terra de ninguém, onde o gado solto se reproduzia livremente. E a gente percebe esse processo de colonização se estendendo, ou a expansão do território que hoje nós chamamos de Brasil. Então, com o advento da mineração no centro-sul, os habitantes das minas passaram a comprar animais e cargas, no caso cavalo, mula, jumentos, do sul. As pastagens da região foram, então, alvo de violentas disputas. Inicialmente, os rebanhos eram reunidos em invernadas, pastagens rodeadas de obstáculo natural, onde o gado engordava, aguardando aí o momento de seguir viagem. Então, com o tempo, as terras foram cercadas e formaram-se aí as estâncias, as fazendas. Posteriormente, os estancieiros aprenderam a produzir o charque. Isso permitiu a venda da carne para as várias partes da colônia, sem estragar, é claro, bem como para o exterior. A maior parte da produção, contudo, era voltada para o mercado interno. E a metrópole também se empenhou em ocupar e proteger a terra de ninguém, ou seja, a colônia do Sacramento. E nas proximidades de Lagoa dos Patos, mandou fundar aí o Forte do Rio Grande de São Pedro. 3 anos depois, para reforçar a presença portuguesa na região, enviou 4.000 açorianos e concedeu a cada família um pequeno lote de terra, instrumentos agrícolas, sementes e animais. Os açorianos, eles ergueram diversas vilas, entre elas a de Porto dos Casais, atual cidade de Porto Alegre. Isso contribuiu para a ocupação e incorporação do atual estado do Rio Grande do Sul. As novas fronteiras, a gente vai começar a perceber que vai ser redesenhada a partir desse momento da ocupação das terras da América Portuguesa por esses vetores. Então, os habitantes da América Portuguesa ocupavam terra que, pelo Tratado de Tordesilha, pertencia à Espanha. Então, precisa agora redimensionar novos tratados, novas fronteiras. Os espanhóis, por sua vez, também invadiram áreas do Oriente pertencentes a Portugal, considerando ter o direito às terras conquistadas da América. Portugal fez vários acordos internacionais para oficializar essa conquista. Os mais importantes foram o Tratado de Utrecht, de 1713, que foi assinado entre Portugal e França, que estabeleceu o rio Oiapoque, no norte do atual território brasileiro, limitaria a fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Ao Tratado de Madrid, de 1750, assinado entre Portugal e Espanha, estabelecendo a colônia do Sacramento pertencia à Espanha. Em troca, Portugal recebia os 7 povos das Missões, que era a área situada em terras do estado do Rio Grande do Sul. 7 povos das Missões eram 7 grandes aldeamentos organizados pelos jesuítas espanhóis, onde viviam cerca de 30.000 indígenas da nação Guarani. Os guaranis não aceitavam a ideia de se mudar das terras em que viviam, conforme determinado aí pelo Tratado de Madrid. Então, por isso, pegarem armas contra os soldados portugueses e espanhóis, dando início à chamada Guerra Guaranítica. Os indígenas vão resistir por 17 anos, período em que ganhou fama a atuação do cacique Zepé Tiaraju, o que obrigou Portugal e Espanha a fazer novos acordos nessa região. Aí temos o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, assinado entre Portugal e Espanha. Os espanhóis obtinham o território de 7 povos das Missões e a colônia dos Sacramentos, e devolveria a Portugal algumas terras que haviam ocupado no atual Rio Grande do Sul. Considerando-se prejudicados, os portugueses exigiram da Espanha um novo acordo, aí onde entra o Tratado de Badajoz, de 1801, assinado por Portugal e Espanha. Os portugueses ficaram com os territórios de 7 povos das Missões e a Espanha garantia para si a colônia do Sacramento. Como percebemos aí esses tratados no mapa. Sendo assim, nós concluímos este capítulo 5
expansão em ouro na América Portuguesa. Até mais, fiquem na paz.